Olá, Oi, David, tudo bem? tudo bem, Sandy? A primeira coisa que eu queria que você fizesse era se apresentar para o pessoal. Então, meu nome é David, tenho 33 anos, né? Sou aqui de Caruaru, Pernambuco, né, a capital do forró, e profissionalmente eu trabalho com marketing há um pouco mais de um ano. Tive a coragem de largar a CLT e o marketing digital. E assim, e o que que te levou para o marketing digital? Então, o que me trouxe para o marketing foi exatamente a vontade de ter mais liberdade, né? Mais liberdade de tempo, mais liberdade de espaço, né? Poder trabalhar de qualquer lugar. Eu tive um trabalho CLT que foi bem conturbado, digamos assim, né? Chegava de trabalhar a 13, 14 horas por dia e, né, você sabe, né, não tem vida. É. E você não consegue se programar para férias, não consegue se programar para nada. Eu até lembro que você estava falando na última live, né, sobre até o medo de você ter que ir para o médico, você ter que se ausentar de alguma forma do trabalho, né, porque algumas pessoas, né, da CLT não entendem isso como algo necessário. Basicamente, o que me fez sair da CLT e vir para o marketing foi isso, a possibilidade de ter mais liberdade, tempo com a família, ter mais tempo de qualidade e também construir algo que é meu, né? Algo que é nosso, algo que é sonho tanto meu quanto da minha família também. Uhum. E você trabalha junto com a sua esposa, né? Hoje você me contou. Vocês Isso. trabalham juntos, essa sua equipe, você e ela juntos. Exatamente. Há um ano atrás, né, eu iniciei sozinho, eu fazia tudo, era urgência, né? Eu fazia todas as funções do social media, eu Sim. acumulava para mim. E aí, depois de um tempo, né, a gente foi percebendo que estava dando certo, que a gente foi crescendo, tendo mais clientes, e houve a necessidade de contratar uma pessoa. E aí, essa parte de contratar, nada melhor do que uma pessoa que, a minha própria esposa, que ela sempre foi a minha maior incentivadora, né? Sim. Então, a gente, com medo, lógico, né, que sempre tem esse medo de arriscar, o medo do novo, né? Ela saiu de um trabalho para trabalhar junto comigo, né, pelo menos um horário, né? Ela é farmacêutica, para ter uma renda legal, tinha dois empregos, né? E aí ela Uhum. saiu de um emprego e continua ainda na CLT, mas na parte da manhã a gente divide as atividades e ela trabalha comigo. Ah, que ótimo. É, vamos agora começar a conversar sobre o que que é social media, né? Que o pessoal está E, muito curioso para saber qual é o papel do social media, porque tantas pessoas falam de social media e o que eu observo é que a maioria das pessoas, assim, não entendem qual é o papel do social media, o que é que ele faz no dia a dia mesmo. Então, eu queria que você explicasse aí pro pessoal o que é que você faz aí no dia a dia. então, o social media, ele é o gestor de redes sociais. Antigamente, a gente sempre via muito falar sobre o gestor de redes sociais, mas de uma forma um pouco diferente. Antigamente, assim, existiam aquelas pessoas que faziam os posts, Uhum. entregavam as artes prontas a própria empresa fazia a postagem. E Certo. agora não, o gestor de redes sociais, que é o social media, que é basicamente a mesma coisa, a gente faz toda a parte estratégica do perfil do cliente. E quando eu falo da parte estratégica, é toda parte de gestão de conteúdo. Então, para eu, o método de trabalho que eu adotei inicialmente, a gente faz uma análise estratégica que a gente conhece todo o DNA do cliente, a gente vê quais são as personas daquele cliente, uh, cria as linhas editoriais, né, a jornada de compra em cima de cada um dos produtos das empresas, e a partir daí a gente começa a definir quais são os temas que a gente vai abordar naquele perfil, entendeu? Então, a parte das artes, ela também faz parte do social media, mas é só um detalhe, uma coisa que agrega também ao nosso serviço, mas a parte estratégica da gestão do conteúdo, ela é o principal, né? Hoje eu sempre falo no meu perfil
sobre essa importância de ter uma estratégia. Eu vejo muitas pessoas que me procuram que nos seus perfis, assim, são postagens aleatórias, né, que você vê que não tem uma sequência lógica, entendeu? Só realmente são pessoas que querem vender. O seu trabalho, basicamente, ele envolve não só as pessoas do digital, mas principalmente as pessoas que estão no offline, né? As empresas mais tradicionais. Eu acho que você trabalha muito com esse público, Aham, sim? sim. Então, como que você pode ajudar essas pessoas que estão nesse mercado que a gente chama mais de offline, né? Que a internet é muito nova, que eles não utilizavam a internet para divulgar o seu trabalho, para divulgar a sua empresa. Como é que você, como social media, você ajuda essas pessoas? Com a pandemia, a gente percebeu, né, que as pessoas foram obrigadas a se voltar mais para o digital. Ele realmente as pessoas foram obrigadas a colocarem seus produtos e suas marcas no digital e algumas empresas conseguiram se destacar e outras não. Até assim, a quantidade de clientes, para mim, cresceu muito devido a isso. Então, o principal dever, né, é conhecer o seu produto, conhecer a sua marca e aqui no Instagram colocar, resolver as principais dores do seu cliente, né, da sua persona. Por isso que é tão importante você ter uma estratégia e você pensar antes, né? Você de fato ter uma sequência de temas que englobam toda a jornada de compra do cliente, desde a atração até a retenção das pessoas ali no seu perfil, a tirar todas as dúvidas das pessoas para que elas decidam de fato comprar. Né? Então, existe aí essa jornada de compra que, se cada um das empresas parar um pouco para refletir, né, sobre quais são os comportamentos das pessoas que hoje já são clientes, você vai ver algo em comum. Né? Então, realmente seguir essa linha de raciocínio aí. O que a gente percebe é que muitas empresas, eles não tinham essa preocupação antes, né? De se preocupar quem é o seu cliente, ele não conhecia muito bem, porque era só abrir a porta e o cliente vinha. E na internet não é assim, não é só você colocar um post, colocar foto ali do seu produto que você atrai cliente. Porque o mundo inteiro está na internet. Então, não é tão simples assim, só colocar uma foto, né? Não é. Infelizmente, a gente vê muitas empresas que utilizam esse recurso dessa forma. Só coloca foto ali dos produtos e acha que está E não vendendo. Que conversa. pela minha experiência no digital, não funciona dessa forma. Né? E aí muitas pessoas ficam frustradas de trabalhar Não com a dá internet, certo. não é bom? Não dá certo. E em tudo, se você tem a estratégia certa, uma hora vai dar certo. Uhum. Assim, no marketing, a gente fala muito em testes, né? Fazer testes. Por isso, você também vai saber mais que eu no tráfego pago que as campanhas elas precisam de testes. Né? Você Sim, sim, faz sim. lá um conjunto de anúncios e você vai ver qual funciona melhor e qual não funciona, né? Então Sim. aí vai a persistência de você saber e você também saber analisar isso, né? Saber analisar o que é que está funcionando e não entender assim, se não funcionou aqui, não dá certo. Isso deve se dar também porque cada público é diferente. Então, você tem que trabalhar pensando no seu público. Quando você fala de teste, a gente entende que esse teste é necessário para a gente entender quem é o nosso público. Quando você entende o público, aí as coisas fluem naturalmente, os resultados vêm naturalmente. Você vai conseguir direcionar exatamente para o comportamento do seu cliente. E assim, na internet, a gente sabe que a oportunidade ela é gigantesca. No físico, obviamente, é assim que é necessário, em alguns casos, unir o físico e o digital. Mas no físico você depende das pessoas que estão passando na frente da sua loja, né, do seu comércio. No digital, não. Você pode se apresentar às pessoas que têm um determinado comportamento, né? E aí é muito mais fácil você chegar a mais pessoas e pessoas com potencial de compra, não é isso?
E cada vez mais as pessoas vão utilizando a internet para fazer compras, inclusive a rede social. E também você vê o que as pessoas falam, né? O que é que estão falando daquela marca? O que é que estão falando daquele Uhum. produto? Será que o Exato. produto realmente vai ser aquilo que eu estou precisando? São as provas sociais. Aí que está a importância de você ter o conteúdo certo, né? Se você tem o conteúdo para toda essa jornada de compra, quando chega uma nova pessoa no seu perfil, ela consegue entender ali o que você faz, qual o produto, qual a dor que você resolve, e aí é mais fácil você conseguir converter em uma venda. E, assim, e para quem está começando, está pensando, acho que eu gosto de rede social, então vou trabalhar com social media. Qual o conselho que você dá para essas pessoas? Como que elas fazem para conquistar clientes, para conseguir clientes, né? Porque eu acredito que o social media trabalha muito mais com empresas físicas do que com o pessoal do digital, ou não? Hoje eu tenho mais clientes que são do físico, Do físico. mas eu tenho também clientes que só são do digital. Tem o Uhum. marketplace, tem a loja de bebê, enfim, que só são no digital. A parte de e-commerce, no caso. Exato, exato. Uhum. Então, assim, para quem quer começar, principal é você ter afinidade com o assunto. Porque, assim, quando eu comecei, eu sou formado em marketing lá 10 anos atrás. Então, o marketing, ele já existia em mim, né? Eu nunca, não tive a coragem até então, né, de sair da CLT realmente e entrar no marketing, que eu só tive isso Sim. agora, depois de muito trabalho, assim, interno mesmo, de sentir-se capaz e tudo mais. Mas, assim, a afinidade sempre existiu. A vontade de trabalhar com marketing, ela sempre existiu. E aí tem algumas habilidades que você também precisa ter, que é o design, a escrita, né? Porque você precisa fazer as copies, as legendas. E tudo isso você pode também terceirizar, né? Mas inicialmente você vai precisar, pelo menos, entender o básico, né? Entender as coisas mais básicas para que você consiga entrar na área e entender como é que vai direcionando. Quando eu comecei realmente como social media, né, eu já entrando na parte de como conquistar clientes, até hoje todos os clientes que eu tive, eles foram através do meu Instagram. Então, das Uhum. coisas que eu posto no Instagram, curiosidades sobre o perfil, sobre, sobre o robozinho, né? Sobre o robozinho do Instagram, né? Que é tão falado, né? E aí, as coisas que eu posto lá, inclusive os designs, né? As pessoas vinham me perguntar quem era que fazia. E aí, a primeira pessoa me perguntou se eu podia gerenciar o perfil de duas lojas. E aí, eu disse que faria. Eu sabia, assim, entendia mais ou menos o que tinha que fazer, mas até então eu não tinha um curso de social media, né? Quando eu iniciei, já eu comecei a trabalhar também como afiliado. Fiz algumas vendas, mas aí quando começou a aparecer esses clientes para social media, eu redirecionei um pouco, né, a estratégia de marketing que eu tinha, que foi justamente para social media. E aí foram aparecendo as pessoas lá no meu Instagram mesmo. Aí uma pessoa indicava para outra. Por isso que é tão importante você ter a estratégia. Em momento algum, eu disse no meu Instagram que eu estava buscando empresas para trabalhar como social media. Mas eu Foi cheguei até acontecendo aquelas pessoas. naturalmente, né? Uhum, Você foi mostrando seu trabalho, foi acontecendo naturalmente. exatamente. E essa Entendeu? é a grande sacada, assim, da Exato. internet, né? Você Exato. vai mostrando seu trabalho e as coisas vão acontecendo. Você vai se conectando com as pessoas certas. E aquelas pessoas começam a perceber o que é que você faz e começam a te procurar. E Uhum, tudo com exato. facilidade. Exato. Algumas pessoas desistem no meio do caminho porque acham que é tudo muito fácil, muito mágico. Mas primeiro você estuda, primeiro você se profissionaliza, depois você vai ali colocando em prática Uhum. e fazendo as coisas acontecerem. Não é verdade? E principalmente a mentalidade. Porque realmente quando você começa, você inicia ali pensando que vai seguir um determinado caminho. Mas no decorrer do tempo, as coisas vão acontecendo e vão tirando ali do tempo. Você vai precisando buscar outras alternativas, né? Os problemas vão acontecendo.
E aí é que muitas pessoas desistem, que Uhum. acham que não vai dar certo, mas, na verdade, se você mudar um pouquinho só o caminho, você consegue chegar no objetivo. Por isso que é tão importante você ter a mentalidade de que é capaz, né? Obviamente que precisa do estudo, do direcionamento. Depois que eu comecei a trabalhar com social media, eu fiz um curso, um dos melhores cursos aqui do Brasil, e depois que eu comecei a aplicar a estratégia desse curso, as coisas foram mudando. Eu tive um direcionamento melhor e esse direcionamento ele vai exatamente para onde de fato as coisas acontecem mais facilmente. Quando você começa sem ter um norte, sem ter um rumo, você vai precisar errar muito até você conseguir de fato encontrar o melhor caminho. Quando você começa na internet, você ainda não sabe exatamente qual é o seu caminho, porque É, são muitas possibilidades. A internet é um mar de oportunidades. Então, você vai ali adquirindo informação, estudando, e aí tem alguma área que chama você, né? No seu caso, foi o social media. Você vê que as pessoas, elas podem atuar em vários setores. Tem uma gama de oportunidades, assim. Não é só trabalhar como afiliado, trabalhar com tráfego pago, trabalhar com tráfego orgânico, como social media. Existe uma gama de oportunidades. E é você começar a se profissionalizar que as coisas vão acontecendo, que você vai sendo chamado para aquilo que você mais se identifica, para aquilo que você mais tem habilidade e e no afinidade. final dá muito certo. É. E assim, David, qual foi esse seu maior desafio? Né? Aquilo que você falou, nossa, esse realmente o desafio foi gigante, que você teve que crescer para poder vencer, né? Sem dúvida alguma, achar que sou capaz. Quando a gente começa, pelo menos assim, eu sou extremamente tímido, muito introvertido. Então, quando eu comecei no marketing, eu decidi, por isso que eu falo que foi um processo pessoal de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, até que de fato eu começasse a atuar na área. Você realmente esquecer o que as pessoas vão falar e decidir que vai em frente, vai seguir aquele caminho, porque era o meu sonho. O meu sonho, de fato, era ter um negócio de sucesso. Para ter um negócio de sucesso, eu precisava deixar de escutar as pessoas, né? Na minha cabeça, assim, na minha mente, eu tinha o nome das pessoas, sabe? Tal pessoa, Vai o que é que falar ela isso? vai falar? Se ela vê um story meu, sei lá, uma postagem que eu apareça, entendeu? Porque tem tantas pessoas que sabem mais que eu, por que é que eu vou dar certo nessa área? Sentir que sou capaz disso foi o maior desafio, sabe? O conhecimento eu venho adquirindo no decorrer do tempo, né? Isso aí a gente precisa estar sempre em busca de conhecimento, mas achar que sou capaz, de fato, foi o maior desafio. Isso é um desafio diário, né? Na Não, realidade, desafio diário. né? É. Às vezes A você... nossa turma lá do Tráfego Pago costuma dizer assim, a jornada transforma, o resultado cura. É Porque a verdade. jornada é isso aí, você trabalhar não só a questão técnica, a parte do conhecimento, a questão das habilidades, mas principalmente a jornada interior. É, O que é a jornada interior? É exatamente esse desafio de você se expor, adquirir uma mentalidade de empreendedora, porque muitas pessoas vêm da CLT, né? Eu venho da CLT também, eu trabalhei em indústria. Então, assim, você trabalhar isso, que você é capaz de gerar resultado, é capaz de fazer dinheiro, é capaz de empreender. Então, você é uma transformação interior. Por isso que algumas pessoas conseguem mais rápido e outras pessoas demoram um pouco mais, porque às vezes essa jornada interior é que faz com que você demore um pouco mais, porque você precisa acreditar que você merece, você precisa acreditar que o que as pessoas falam não não importa. é relevante, assim, tão relevante como você imagina, porque às vezes elas falam porque elas não conhecem o que você faz, elas, elas gostam de você e elas conhecem uma realidade, mas não conhecem aquilo que você está vendo, os resultados que você está vendo lá na frente. Ela não sabe que você está estudando, ela não sabe que você conhece pessoas que geram resultado, ela não sabe que você tem um método que funciona de verdade, né? Então, Uhum. as pessoas, às vezes, levam um tempo para poder elas entenderem isso, internalizarem isso
e aí conseguirem, de fato, o resultado, né? A tão famosa cura, como os meninos usam É lá verdade. a galera do tráfico pago usa muito esse termo, assim, né? A jornada transforma e o resultado cura, que é quando você Mas é tem um verdade. resultado que mostra que você é capaz, né? É verdade. O David de hoje, ele é totalmente diferente do David de um ano atrás, sabe? Uhum. Como eu sempre falo, até nas lives que eu já fiz, que tá aqui, em frente a uma câmera, também foi um desafio muito grande, né? E também tudo foi um processo, né? Uma conquista, né? Eu li um livro que é O Poder dos Quietos, e eu me Uhum. identifiquei bastante com esse livro. E foi uma virada de chave, de fato, sabe? De entender que, beleza, eu sou tímido, eu sou uma pessoa introvertida e tá tudo bem. Eu não sou Tudo bem. diferente das pessoas por conta disso. Isso não me faz menor do que outras pessoas, do que as pessoas que são extrovertidas. E eu posso seguir o meu caminho, a minha jornada, sendo quem eu sou, entendeu? Então, é um desafio, sempre é um desafio, mas eu decidi que eu vou seguir ele, né? Eu tenho até aqui no meu computador uma frasezinha que é: vergonha não paga boleto. Eu tenho ela aqui Verdade. e sempre que eu vou fazer alguma coisa, eu lembro disso aqui, né? As outras pessoas também não pagam meus boletos. E, inclusive, foi a pessoa que estava aqui na semana passada, acho que ela falou sobre isso também, né? Sobre Sim, esse sim, sim. desafio. É. Né? Hum. É verdade, David. E, assim, essa troca de experiência, quem trabalha com digital, ela é muito importante, Aham. porque é um trabalho no início um pouco solitário. Você começa a produzir e você tem que enfrentar alguns desafios em que muitas pessoas falam: ah, você está brincando na internet, está com o celular, e as pessoas pensam que você não está trabalhando. Hoje eu só uso o celular para trabalhar. A maioria das vezes que eu estou com o celular, eu estou trabalhando de alguma forma, ou fazendo um story, ou fazendo uma pesquisa, fazendo ou verificando minhas campanhas, mas sempre estou usando ali o celular para trabalhar. E muitas pessoas ainda não entendem que o celular é uma grande oportunidade de mudar de vida em todos os sentidos, não só no retorno financeiro, como também na sua jornada interior, né, de Uhum. amadurecimento, de vencer esses desafios, como você falou, a questão da vergonha, do medo, tudo isso, assim, para todos nós é um desafio, assim, eu não sou tão tímida como você, mas para mim também foi um desafio, porque eu nunca tinha gravado vídeo, então, para mim, gravar vídeo era um desafio muito grande, assim, você fala assim, vergonha não paga boleto, você fala assim, ação vence o medo, eu tenho na minha cabeça, ação vence o medo, então eu vou lá e faço, vejo com medo, eu vou lá e faço, e isso, quando eu faço a primeira vez, então eu já sei que eu sou capaz de fazer, porque eu já fiz a primeira vez, né, por isso, assim, E a quando eu fui segunda fazer a vez live, eu não. eu marquei 4 lives logo, de cara, porque eu falei, não vou marcar uma live, porque se eu marcar uma live, eu vou ficar com medo, porque eu nunca fiz live. Então, eu vou marcar 4, porque aí eu confundo o cérebro. Se for uma, ele já tem a resposta, mas para 4 ele não tem. Então, você já marca É logo 4, verdade. que aí não dá tempo de você ter medo. Você vai lá, encara e faz. E quanto mais você faz, mais você melhora. E você está fazendo o seu trabalho. E aí, com o tempo, isso vai crescendo. Você vai crescendo como pessoa, você vai crescendo como profissional. E os resultados, naturalmente, eles vão acontecer. Porque isso é o normal das coisas, né? Se você tem um método correto, se você estuda, se você trabalha de uma forma correta, sabendo o que está fazendo, tudo acontece. Exato. Uma hora acontece. O que demora é que muitas vezes precisa fazer aquela jornada interior do autoconhecimento, né? De acreditar que você é capaz, de acreditar que você merece. Muita gente faz tudo certo. Tráfego pago é um grande desafio, É verdade. porque a gente trabalha o tempo inteiro com a ansiedade. Você coloca ali, você fica torcendo para dar certo. E aí, quando você trabalha com a ansiedade, o que acontece? A ansiedade, ela te trai muito. E você está ansioso, então você faz besteira. Você comete erros básicos. Às vezes não dá certo. E aí você tem que resgatar de novo a sua coragem para ir lá de novo. Então, assim, é uma jornada mesmo de crescimento, quando você vai trabalhando suas emoções, vai trabalhando a sua capacidade de realizar as coisas. E cada pessoa é diferente, cada pessoa tem o seu momento. Pessoas que perguntam assim, em quanto tempo eu vou ter resultado? Não dá para você saber, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma jornada, cada pessoa tem que enfrentar um desafio diferente. Tem um ano atrás, você era totalmente diferente
diferente do que você é hoje. A sua postura, a sua exposição assim na rede social. Você já era um grande designer, já fazia muita coisa assim que já dá para ver que você era um grande profissional. Mas a sua exposição era muito tímida ainda, porque você ainda estava vencendo esse desafio. Dá para ter resultado sem se expor? Dá, inclusive com social media, não é? Exato, é. Porque aparece como social media. Mas as pessoas que são social media, elas também podem trabalhar sem precisar aparecer só na parte da gestão do Instagram, das redes sociais de outras pessoas, né? Elas também têm essa opção. Isso, você precisa utilizar a ferramenta e a estratégia certa para aquilo que Sim, você determina, né? Se você quer exato. aparecer, a estratégia ela vai ter o seu rosto. Senão, você vai ter que fazer um design tão bom que atrai as pessoas para que elas comprem também, né? Também tem os avatares que as pessoas criam, né? Então, existem muitos recursos para todos os públicos, para todas as pessoas que desejam trabalhar com a internet. Isso é o grande barato assim da internet, é exatamente essa possibilidade que você tem ali de encontrar o seu espaço, porque tem espaço para todo mundo. É o diferencial que eu vejo de trabalhar com a internet. Teria algum conselho para dar sempre ao pessoal assim, que pretende trabalhar na sua área? Então, primeiro, tratar da mente, né? Sim, a Primeiro mentalidade. realmente tirar todos os sabotadores e todas as coisas que dificultam no processo, né? Estudar muito e aplicar sempre, né? É todo um processo. Estudar muito e aplicar. E aí entender que é possível sim, né? Com persistência e com o método certo você consegue. E assim, para quem está começando, você tinha alguma dica assim, sobre a parte mais estratégica mesmo da produção de conteúdo? A parte estratégica de conteúdo, eu tento fazer um briefing com o cliente realmente para entender tudo. Entender quem é a pessoa que cuida daquela empresa, quem é a pessoa, a pessoa de fato, né, em casa, com a família, o que gosta de fazer, para onde gosta de viajar, porque você entendendo a essência do cliente e daquela empresa, você consegue direcionar melhor a estratégia que você vai utilizar. A linguagem de comunicação, qual é o estilo qual é o layout das artes que você vai fazer. E tudo isso é direcionado realmente entendendo os mínimos detalhes da empresa e da pessoa. Eu me lembro quando você fazia, você dava também um de videomaker, né? Você ia lá nas lojas, você fazia, você gravava os Uhum. stories com o pessoal. Acredito que gravou live também, né? Me conta como é que Também. foi essa experiência, assim, que complementou aí o seu trabalho como social media. Eu tenho duas lojas, duas clientes que são lojas de confecção. E aí, na pandemia, estava tudo fechado. A Uhum. gente... E aí eu dei a ideia de fazer uma live. Só que essa seria a primeira experiência, né? Obviamente que eu estudei sobre lives, sobre as lives de sucesso, como direcionar, que também você precisa de uma estratégia, né, mínima, mas Sim. precisa. E aí, se você tem um trabalho no Instagram consistente, a live ela vai ser mais fácil, porque você já tem o engajamento das pessoas, né? Você já tem uma interação legal. Já estava há uns 5 meses, mais ou menos, foi aí que a gente fez a primeira live. E aí, assim, a live foi um sucesso. Desde então, a gente faz live todos os meses. Mas, assim, a primeira foi muito boa. Mas a gente conseguiu identificar também coisas que foram positivas, coisas que foram negativas. E aí a gente foi aperfeiçoando. Até agora as lives têm sido um sucesso. E assim, o faturamento das lojas triplicaram, entendeu? A loja fechada lá no início da pandemia, mas o faturamento estava Beleza. sendo maior do que quando a loja estava aberta. Nossa, que ótimo, hein? Que Então, tarefa. para você ver a importância e a potência que o Instagram tem, né? Uhum. E sobre essas gravações também, eu tenho alguns clientes que eu faço visita mensal para produzir conteúdo também, para tirar fotos, para fazer vídeos. A gente utiliza muito os Reels, né, que é uma ferramenta do Instagram que entrega muito mais que as postagens estáticas.
Então, é uma grande oportunidade. E aí tem toda um trabalho também de estudo, né? Quais são os vídeos que tendem a viralizar? Faz essa pesquisa e trabalha em cima desses vídeos que realmente têm mais facilidade de viralizar. Pessoal, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, aproveita, pode colocar as perguntas aí. Você também trabalha com profissionais liberais? Na verdade, tem uma dentista que a gente trabalha, começou agora há pouco, a gente já consegue ver resultados. Qual dica você daria assim para quem é um profissional liberal? Porque eu percebo que é tudo muito novo para eles. Então, para eles, é um desafio maior, porque ele não tem um produto para apresentar, né? É um serviço. Então, você tem alguma dica para dar para essas pessoas? Principalmente, identificar qual é a dor do seu cliente, porque as pessoas procurariam o seu serviço. O que é de diferente que você pode explorar. Assim, eu percebo muito que as empresas e os profissionais liberais também, eles têm um serviço muito bom, mas não sabem expor o que tem de melhor. Mais uma vez, estratégia. Uma estratégia de conteúdo ali para um mês, por exemplo. Pegando toda essa jornada. Como eu posso atrair as pessoas? Um grande exemplo é o Reels. A gente vê vários Reels que viralizam aí com a música de fundo e você tá dando uma dica somente apontando assim para a tela. Esse conteúdo ele pode chegar a mais pessoas e você pode também explorar um pouco mais do seu conhecimento e daquilo que você leva para as pessoas, né? A solução que você leva para a dor daquelas pessoas, e aí tentar trilhar essa jornada de compra e resolver o problema das pessoas. Os stories, eles são bem importantes, assim, também para essa produção de conteúdo. A gente tem os temas que abordamos com os nossos clientes, né, no perfil de cada um, mas uma coisa que a gente reforça muito é sobre a importância de produzir conteúdo no dia a dia, Uhum. porque o Instagram ele é uma rede social de pessoas que buscam conexões. Isso. Se a gente parar um pouco para observar qual é o conteúdo que a gente consome no Instagram, ele, na maior parte das vezes, ele vai ser o story. O story, quando as pessoas aparecem, o rosto de fato, e conversam e mostram ali o seu dia a dia, isso gera uma conexão maior. Até porque Sim. passa mais segurança, as pessoas veem ali você fazendo o seu trabalho, obviamente aquilo que é possível mostrar, mas isso gera uma conexão e as pessoas começam a pensar se eu estiver ali, eu vou estar em conexão com aquela pessoa que é gentil, que está sempre mostrando ali o seu dia a dia, que é comprometida com o seu trabalho. O médico, por exemplo, ele está mostrando que está nos congressos. Então, ele está buscando Está se conhecimento, atualizando. está sempre se atualizando. Então, por isso é muito importante você estar sempre ali nos bastidores dos stories, mostrando as coisas que acontecem no dia a dia. E não somente o profissional, mas também o pessoal. Né? Porque a conexão, ela existe no pessoal e no profissional também. As pessoas conhecem ali o que você faz de melhor na sua profissão, mas conhecem um pouco também do que você é em casa, porque o que você é em casa, você acaba levando também um pouco para o seu profissional e vice-versa. Uhum. É, porque a gente se conecta muito com pessoas. Você está lendo um livro, você compartilha isso, a pessoa, nossa, esse livro é legal, eu já li também. Aí a pessoa já se conecta com você, já gostou. A rede social, ela tem muito essa função de você se conectar com as pessoas, de você se conectar com o seu público, você se conectar com o seu potencial cliente, né? Então, é essa conexão que ela é necessária, porque ninguém quer comprar de desconhecidos. A pessoa quer comprar algo que você se identificou. Então, são todos esses detalhes, né, que vão fazer a diferença. E nesse sentido, o papel social media, ele contribui muito para as empresas a dar essa colaboração, né, essa orientação para as empresas. As pessoas hoje elas estão mais receptivas a isso. Ainda existe, em alguns casos, ainda existe essa dificuldade de entender que a parte estética ela é importante. Você está ali presente nos stories é importante. Né? E, por exemplo, eu tenho clientes que
quando a gente começou a trabalhar, a única coisa que falava era: não vou aparecer, não vou aparecer. A única coisa que eu não vou fazer é aparecer. Mas, com o tempo, eu consegui mostrar a diferença. A diferença foi só dessa forma. Vamos fazer o seguinte: grava um story e a gente vai ver o resultado dele. E a partir daí você decide se quer ou não. Entendeu? Então, quando a gente fez aquele primeiro story mostrando a pessoa falando, fazendo o convite até para uma live, as pessoas se conectaram mais. Principalmente assim, é uma dona de uma loja de uma cidade pequena que todo mundo conhece. Todo mundo conhece, sabe que por trás daquela empresa tem uma pessoa. E quando a pessoa começa a aparecer, gera mais essa conexão. E aí, tipo, depois que conseguiu fazer com que a pessoa aparecesse, tudo mudou. Inclusive em faturamento também. Agora me diga assim, algo bem pessoal, assim, que o pessoal perguntou e eu tenho que te perguntar. É o seguinte, Diga lá. você já deu algum sonho, já teve alguma conquista assim, significativa, assim, trabalhando com social media? Olha, de físico mesmo, né? Produto, não. Mas até porque, assim, a gente está há um ano, né, trabalhando e está organizando a casa, né? A gente está Uhum, regularizando a empresa. Eu comprei alguns uhum. equipamentos já para trabalho, né? Computador, iPad, que ajuda bastante. Esses foram os investimentos. Mas acho que o ganho maior que eu tive foi, de fato, essa possibilidade de viajar, de trabalhar onde eu estiver, né? Eu acho que essa Sim, possibilidade aí, ela já é suficiente, pelo menos por enquanto. Óbvio, né, que a tendência e que o que a gente quer é também ter uma liberdade financeira, ter a sim, condição o que a gente pensa muito é, né, poder passar um mês, 2 meses fora do país e estar trabalhando da mesma forma. Então, o financeiro vai fazer com que isso seja possível. verdade. E assim, eu entendo assim que como empreendedor, o primeiro ano é para você investir no negócio. Você tem que ter o pé no chão, investir no negócio, melhorar os equipamentos, melhorar a iluminação, investir em conhecimento. Para quê? Para poder crescer, porque não é mágica, né? Um bom tempo de estudo e a aplicação do seu estudo para que no futuro a gente comece a colher, né? Lógico que, assim, no marketing, eu acredito que na maior parte das vezes é mais rápido. Você vê, tipo, em um ano, mas, vamos lá, acho que em 3 meses eu consegui ganhar mais do que eu ganhava na CLT, né? Uhum. E depois Sim. de mais uns 5, 6 meses, a gente conseguiu que minha esposa saísse do trabalho dela. Esse também é uma grande conquista. E o que a gente ganha hoje com o marketing, ele já supera o que eu ganhava e o que ela ganhava. Entendeu? Então, isso aí já é uma grande conquista. É isso, É uma grande isso conquista. foi em um ano. Em um ano, Uhum. a gente está correndo aí para mais alguns 3 anos ou 4, a gente tem uma agência. Com o pé no chão, né? Sim, claro, claro. Eu sei Uma que tem uma torcida agência e grande aqui também por um você, negócio. dizendo assim, ó, esse camarada é fera, sabe tudo sobre marketing. Estou tentando. A gente estuda bastante para conseguir, pelo menos, resolver os problemas que aparecem, né? E assim, É verdade. outra coisa também que eu pretendo até, a gente já conversei contigo, eu acho, sobre isso, que é a vontade de ter um curso, né? Uhum. Eu tenho o curso formatado aqui, sabe, na cabeça, mas ainda não Tudo no consegui seu tempo, colocar David. esse. Tudo no seu tempo. Assim, é uma jornada, então você vai construindo sua jornada Exato. e no momento certo você vai tomando as melhores decisões, Exato. né? Porque assim, eu penso muito em ajudar empreendedores. Algumas pessoas me procuram, mas não conseguem pagar o que hoje eu cobro. E Uhum. eu penso em fazer um curso justamente para ajudar essas pessoas, entendeu? Que não conseguem Entendo. pagar um social media, né, num valor mais alto, mas vão conseguir criar uma Uma estratégia estratégia. básica ali para crescer e depois conseguir ter um social media, né? Porque eu penso também assim, sobre marketing, ninguém mais vai saber falar e colocar em prática que um profissional de marketing. Isso aí em todas as áreas. Se é um dentista, ninguém vai saber mais do negócio dele e da profissão que ele.
mas se ele tem uma pessoa de marketing ali para agregar o conhecimento de marketing com o conhecimento profissional dela, ali é imbatível. Já estão te contratando para você criar estratégia para a pessoa executar. Como é que é isso? Sim, hoje o meu faturamento ele vem da gestão mensal, que é a aplicação mensal dos conteúdos, das artes, legendas e tudo mais, né? É tudo junto aí na gestão. E também eu ganho agregando com a estratégia, né? A estratégia, ela é exatamente todo esse estudo que a gente faz inicialmente para ter um norte, né? Para que a pessoa tenha um norte. Eu entrego ao cliente uma planilha que ela vem completa com o DNA de conteúdo, com as linhas editoriais, com jornada de compra, com persona definida, produção de conteúdo para 30 a 45 dias. E aí, o interessante é que essa estratégia, o cliente ele pode executar só, porque ele tem ali toda a base, todo o direcionamento para executar. Então, ele pode executar só, ele pode executar comigo e ele pode executar com outra pessoa. Entendeu? Então, por isso que eu achei interessante vender a estratégia por fora, entendeu? Por isso que é tão importante a estratégia que a gente fala. Tem pessoas que chegam num dia e pensam o que é que vão postar no seu Instagram naquele dia. Eu geralmente, quando vou produzir conteúdo dos meus clientes, eu abro a planilha, eu dou uma revisada e ali refresca na mente tudo. O objetivo do cliente, o objetivo da empresa, tudo está naquela estratégia. Então, a produção de conteúdo ela é mais assertiva e mais rápida. Então, aí, hoje mesmo eu tenho duas estratégias que já foram vendidas e eu estou produzindo essas estratégias. Mas eles não vão executar comigo, pelo menos até então. Mas aí é uma forma também de agregar, entendeu? Então eu ganho dessas duas partes, tanto da criação da estratégia de marketing e conteúdo, quanto do gerenciamento mensal. E eu achei interessante você contar isso para as pessoas, porque desmistifica aquela ideia de que o social media é um influencer ou é um criador de posts. Né? Na verdade, ele não é nada disso, ele é muito mais do que isso. É bem importante desmistificar isso. Essa é a luta da gente, sabe? Tirar essa imagem. Porque atrapalha, né, David? Atrapalha para quem é profissional. Porque as pessoas esperam, né, quando a gente vai conversar para mostrar a proposta, algumas pessoas esperam que você vai cobrar, vai dizer ali, eu faço um pacote de posts por tal valor. Não. A gente vende a estratégia de conteúdo que, dentro desse trabalho que a gente faz, também estão inclusas as artes. Mas eu tento deixar bem claro, né, que o social media ele é bem diferente do fazedor de post. Fazer post qualquer um faz. A gente consegue até terceirizar essa parte, porque, obviamente, que não desmerecendo, mas a parte do design, da arte, ela vai executar aquilo que a gente planejou. Claro, então, essa é a função. Essa é a função. Então, o trabalho maior que a gente faz é direcionar o conteúdo para as pessoas certas e ali o design ele vai ajudar a finalizar essa mensagem. O trabalho hoje é justamente esse, tentar tirar essa imagem de fazedor de post e gestor de conteúdo. Né? Até na minha bio eu coloquei lá que eu sou social media e produtor de conteúdo estratégico, para deixar bem claro essa diferença. Muito bom. Eu vou te fazer umas perguntas aqui que o pessoal mandou, tá, Dele? Dá muito trabalho fazer o cliente ver o caminho que deve trilhar no marketing? Olha, dá. Ver a outra. Agora sim, é relativo, porque tem clientes, eu tenho clientes que eles nem pedem para eu mandar o conteúdo para ele aprovar, sabe? Já disse que eu já posso postar mesmo sem aprovação, sabe? Porque confiam no trabalho e principalmente tem a mente aberta ali de que eu estou tentando fazer o melhor para a sua empresa. Mas também tem aquelas pessoas que têm dificuldade de acertar. E essas pessoas assim que têm dificuldade e que não querem aceitar a orientação de um profissional, dificilmente chegam muito longe. Eu precisei deixar um cliente porque as orientações que a gente passava
elas não eram seguidas. Aí também confrontam com o resultado. A gente faz todo o estudo para direcionar aquele cliente para um determinado caminho e ele não faz, então dificilmente a gente vai conseguir o resultado que é esperado. E muitas vezes a pessoa vai cobrar do profissional aquele resultado, mas não fez a sua parte. Isso. Então, assim, a gente tenta fazer um trabalho deixar bem claro. Eu faço uma apresentação estratégica, assim, explicando principalmente o porquê de tudo. Né? Por isso que é importante a gente também ter esse conhecimento e explicar o porquê de tudo para que o cliente entenda e aceite as sugestões. Agora, obviamente que a gente também escuta o cliente, porque ninguém conhece mais do que ele próprio, né? Ninguém conhece mais o seu produto do que ele próprio. Mas alguns direcionamentos voltados ao marketing, a gente tenta fazer esse trabalho mais aprofundado. Verdade. Esse trabalho de conscientização, né, que você faz com o cliente, ele também vai muito na construção da sua credibilidade na rede social, por isso que é interessante você ter o seu perfil, porque você vai ali também fortalecendo a sua marca como profissional social media. Exato. Então, as pessoas que procuram, elas já sabem que você é um profissional. O anúncio faz a parte dele, o post faz a parte dele, mas a empresa tem que fazer a parte dela. Não adianta você atrair pessoas através do Instagram ou através do WhatsApp ou através de um anúncio e quando chegar lá na empresa o atendimento não ser compatível com o que estava feito anteriormente, né? Visando aí no geral. Por exemplo, você fazer um anúncio no Instagram direcionando as pessoas para o perfil do Instagram. E quando a pessoa entra no perfil, ele não está pronto para receber as pessoas. Né? Então, não adianta. Dificilmente as pessoas vão começar a seguir e aí dificilmente vai ser convertido em venda. É todo um trabalho, de fato. Por isso que hoje eu não faço tráfego pago. E aí eu terceirizo o tráfego pago porque eu não consigo também trazer para mim essa responsabilidade além da produção de conteúdo, que já toma um tempo muito grande. Né? Mas eu poderia fazer isso, mas eu prefiro entregar na mão de uma pessoa que saiba fazer. Sim, sim, sim. Então não adianta só você fazer o seu trabalho como social media, eu fazer o meu trabalho e a empresa não está preparada para receber essa demanda. Ela tem que estar preparada para isso. Por isso que não é um trabalho sozinho, é um trabalho em conjunto. Isso. Oi, minha gente, me conte aí, David sumiu, não sei se foi a internet dele que caiu ou o Instagram. Me conte aí se vocês estão me vendo, fala aí, estou vendo. Mas é isso mesmo, que bom, isso significa que o papo estava ótimo. Beijo, fiquem com Deus. Ah, David, você voltou. Sua internet caiu, a gente passou mais de uma hora também, né? Agora que eu... Meu celular esquentou, acredita? Esquentou e caiu. Essas coisas acontecem ao vivo. Acontece, Eu já estava me despedindo do pessoal, mas aí eu lembrei que a sua esposa ia chegar. Eu falei, vamos apresentar ela aqui pro pessoal. Agradecer também, porque você também é uma grande incentivadora, né? Como você estava falando lá, há um ano atrás, quando eu comecei, eu estava buscando pessoas que principalmente passassem pelas mesmas coisas que eu estava passando, né? Pela insegurança, por todos os problemas de site, de Hotmart, de Instagram. Desafios operacionais também, né? E é importante assim, você perceber que não está só. Que tem outras pessoas passando pelos mesmos problemas e que é possível passar por eles com sucesso. Né? Sim, então, e eu me lembro, viu, David? Eu me lembro quando você começou, você colocou no seu story, você estava desesperado, porque você estava com um editor de vídeo que estava dando bug, e aí eu lembrei que eu tinha esse problema, e aí eu mandei para você, olha, eu já passei por isso, eu resolvi assim. E aquilo ali aproximou muito a gente. Você lembra disso? Então, eu acho que essa troca de experiência, essas trocas de informações, nos ajuda nesse sentido, né? Não só nas questões operacionais, mas na questão pessoal também, assim, que todo mundo enfrenta. Tem a sua jornada, né? Que é além do operacional. Como a gente falou muito, se você não tiver com a mente bem, né? Entendendo quais são os seus bloqueios, entendendo os sinais, né, dos bloqueios da sua mente, a gente não consegue seguir em frente.
Né? Sim, Então, sim, sim. tudo precisa andar em conjunto. A mente, o estudo, aplicar, tudo precisa andar junto, não é isso? É verdade. É verdade, é verdade. E eu vou compartilhar com vocês aqui, para fechar aqui a live, eu vou compartilhar com vocês, assim, que no final do ano, acho que a pandemia mexeu com todo mundo emocionalmente. E no final do ano, eu tava assim, uma pilha, acho que você lembra disso, David. Um dia eu falei, ai, David, eu odeio esse Instagram, eu tava aquela agonia desesperada. E aí, você lembra, né? E aí, o que que acontece, minha gente? Eu comecei a trabalhar exatamente o emocional. Eu voltei para academia, eu comecei a trabalhar a mente. Então, eu vou para academia meditando. Eu chego da academia depois do almoço, eu medito antes de começar a trabalhar. Então, assim, são coisas que a gente tem que se preparar para a gente produzir melhor. Parece bobagem, mas isso gera um Parece. resultado que vocês não têm ideia. Então, assim, eu estou sentindo como se... Hoje eu produzo muito... Assim, o cérebro, ele funciona muito melhor porque ele produz mais serotonina. E aí você fica mais motivado, você fica mais concentrado. Você tem um resultado muito melhor quando você está fazendo atividade física, quando você está trabalhando ali a sua mente, acalmando, porque o nosso cérebro, ele parece uma máquina elétrica, né, de vez em quando os pensamentos não param, e aí a gente tem que acalmá-los para poder a gente ter um resultado melhor. E no meu caso, eu encontrei isso através da atividade física e das leituras também, e as conexões, né, com as pessoas que também estão ali na mesma jornada e que, eu já passei por isso, Sandra, eu fiz isso. Então, a gente vai trocando essas informações e todo mundo vai crescendo junto, e isso é que eu acho legal, porque alguém perguntou assim para mim, mas Sanji, você trabalha na internet, mas você conhece alguém assim, que também trabalha como você? Eu falei, eu conheço um monte de gente, né? Porque as pessoas acham que você trabalha ali isolado, mas a gente tem uma conexão muito Aham. grande. A gente se comunica, né? Seja em live, Isso é seja, muito seja importante. através de direct, né? Seja através do WhatsApp, a gente tem grupos, então a gente se encontra. E isso a gente se fortalece, porque está todo mundo com o mesmo objetivo. E se ajuda, né? E Às se vezes ajuda. acontece um problema. Tecnicamente e emocionalmente também, né? Aham. Às vezes Então, Renatinha, seja bem-vinda à turma. Eu tô começando ainda, né? Eu cheguei há pouco tempo, mas pelo que eu acompanhei, assim, né, da conversa de vocês, o marketing tem sido transformador aqui pra gente, né, como Que ótimo. um trabalho. Eu sou da área de saúde, né? Então a pandemia foi um divisor de águas, eu acho, né, para todo mundo, assim, em todos Aham. os aspectos, né? Teve as pessoas que tiveram que passar por esses problemas, essas dificuldades por estar em casa, né? Tiveram que reinventar um novo jeito de trabalhar. Teve as empresas Sim. que precisaram fechar e também abriram os olhos para a internet, né? Para o digital. Empresas que nunca sequer tinham estado aqui e tiveram que se colocar nessa situação meio que obrigatoriamente, porque a pandemia colocou eles nesse lugar. E também tem Verdade. pessoas que a vida aparentemente não mudou, mas mudou muito, né? Que foi o nosso caso. Quando a pandemia começou, eu tinha 2 empregos na CLT e eu sou da área de saúde, então eu nunca trabalhei tanto e eu nunca fiquei tão esgotada fisicamente e mentalmente do que na época da pandemia. Assim, enquanto muita gente estava em casa, aqui era uma loucura, né? David acompanhava. E aquilo foi um divisor de águas para mim, para saber que eu não queria viver daquele jeito, né? Aham. Eu amo minha profissão, eu gosto do que eu faço, mas a forma como as coisas estavam levando não era o que eu queria para mim. E ele sempre me falava muito do marketing. E ele foi minha maior inspiração, né? Ele sair do emprego de CLT e ir atrás do que ele realmente sabe fazer, da formação que ele tem. E começou muito despretensioso, né? Eu ajudava ele em alguma coisa aqui, outra ali, ele pedia uma orientação ou uma dica, me perguntava o que eu achava de alguma coisa. E eu lembro que lá naquela época ele já falava de você. Ele já me dizia, tem uma pessoa que eu conheço, Sandra, ela tá me ajudando muito, a gente troca muita ideia e tal. E eu ainda, para mim, era o trabalho somente dele. E graças a Deus, né, e ao trabalho que ele desenvolveu assim, me inspirou tanto, que aquela ajuda pontual se tornou uma coisa frequente, né? A gente passou a Uhum. conciliar ainda mais essa função. E graças a Deus, com o tempo, já consegui me desvencilhar de um dos meus empregos de CLT e a gente ingressou nessa questão do marketing, tem dado muito, muito, muito certo. Assim, Não é pra fácil. gente não é fácil.
né? Não é fácil para ninguém, né? Mas o importante é continuar. Todo trabalho tem Muito. suas coisas É. boas, ruins, assim, não é fácil se adaptar a essa questão, né? Do casal, que é um casal casado e também é um parceiro de trabalho, né? Mas a gente tá se A adaptando e tem gente, dado certo. a gente se adapta, né? No início É uma foi mais novidade, né? difícil, né? No início foi mais. Até porque Hoje a gente já conseguiu já, né, entender um pouco cada um, né, nessa parte profissional, principalmente dividir, né, saber dividir as situações, o que é pessoal, o que é profissional, né, e profissionalmente no que é que eu sou bom e no que é que ela é boa, né, então a gente dividir esse trabalho, né, então eu fico com aquilo que eu sei fazer de melhor e ela fica com aquilo que ela sabe fazer de melhor, né? Por isso que também tem dado tão certo, né? uhum. Por exemplo, ela faz uma legenda, né? Uma copy muito melhor, muito mais rápido que eu, entendeu? Então, Ah, isso aí é uma parte muito importante do trabalho da gente, que já é sim. ela que faz, entendeu? Então, por isso que é tão importante também você saber identificar esse lado de cada um, né? Pegar aquilo que é É, de melhor. fico muito feliz, assim, por vocês dois, né? Torço por vocês dois. Essa aproximação, assim, foi muito natural. Usava as redes sociais, né, para trabalho, sempre usei para diversão, mas sempre foi uma pessoa que consumi muito, né, rede social. Então, já era algo que eu gostava, mas essa aproximação foi muito por causa Ah, mas dele. não sabia que era com isso. A princípio, o que me atraiu realmente, quando eu ainda não entendia muito, o que me atraía era essa liberdade, né, que ele tinha, assim, esse É. domínio que ele tinha do trabalho dele, que vocês, né, que trabalham com marketing, têm, assim, a liberdade de vocês decidirem, né, como vocês vão executar o trabalho de vocês e não estarem presos a lugar nenhum, né, vocês poderem ter esse domínio. Então, isso me atraía porque eu me sentia presa. Mas foi muito natural, então pode ser que também seja natural aí pro seu marido. Foi um prazer também te ver pessoalmente, porque eu já escutava às vezes sua voz nos áudios que David às vezes estava escutando. Ele falava muito de você, que você ajudava muito. Então, eu não te conhecia pessoalmente, mas já tinha um carinho, assim, porque eu sabia que era uma pessoa que ajudava muito ele. Então, já me acalmava o coração, saber que ele não estava sozinho, né? Que nas coisas que eu não sabia nada, ele me falava uma coisa, eu ficava. Eu fico muito feliz de te conhecer, Renatinha. Eu e o David já conheço há mais tempo, porque a gente faz parte de um grupo e a gente sempre troca informações nesse grupo. E quero agradecer a participação de vocês. E fico muito feliz. Se o pessoal ainda tiver alguma pergunta, manda aí que a gente responde lá pelos stories. A gente já está aqui há mais de 1 hora nessa live, quase 2 horas. 1 hora e 32, para ser mais precisa. Mas acredito que foi muito bom. E muito obrigada a todos que participaram. Um abraço aí para David, para Renatinha, para todo mundo que participou. Eu já estou me despedindo do povo, porque vocês agora estão travando. Então, ó, um beijo, viu? E muito obrigada por ter aceitado o convite. Muito obrigada, Renatinha, também, por ter chegado a tempo. Pelo convite, viu? Pelo convite. E Muito vamos marcar obrigada. outros bate-papos Se Deus para quiser. contribuir aí com o pessoal, que vai mandar ainda algumas perguntas e a gente responde lá pelo Stories. Ok. Tá bom. Um Tchau. beijo, boa noite, Beijo. fique com Deus. Beijo.